Olá, este é o blog Civil Imobiliário. No vídeo de hoje eu tenho a enorme satisfação de entrevistar um brilhante professor, grande amigo, distinto advogado, professor Luciano Figueiredo, baiano, doutorando em Direito pela PUC de São Paulo. Luciano, obrigado, é uma satisfação enorme receber você, um grande amigo. Fazia muito tempo que eu queria te entrevistar. Nossa, eu que agradeço aqui a presença, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no blog Civil Imobiliário e o convite do amigo Alexandre Gomide. Luciano, o tema que eu pensei para a gente debater um pouco hoje diz respeito a um tema de implicação prática também muito importante para o direito imobiliário, que tem uma vertente no direito de família, que diz respeito à vênia conjugal. Qual é o tratamento dado pelo Código Civil de 2002 a respeito desse tema? De fato, a vênia conjugal está tratada no Código Civil lá por volta do artigo 1647. E ela, na verdade, condiz com a hipótese de legitimação ou autorização, ou seja, mesmo que o sujeito tenha capacidade jurídica geral ou plena, por vezes, por conta do casamento, segundo a redação do artigo, para a prática de um determinado ato da vida civil, ele vai precisar da autorização do cônjuge. Isso acontece, por exemplo, e é uma hipótese de implicação imobiliária bastante clara, logo a primeira hipótese, para alienação ou oneração de bens imóveis, né? Como também para pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos, que é logo a hipótese subsequente. Então acaba que para os negócios imobiliários isso é bem interessante, porque na prática as pessoas às vezes se perguntam muito até que ponto é necessário outorga, até que ponto não é necessária essa outorga ou essa vênia conjugal. Uma primeira nota interessante, que muita gente às vezes faz confusão prática, é que essa vênia conjugal, segundo a redação da lei, ela é exigida a priori para alienação, venda e não compra. Isso é curioso porque não raro quando o sujeito vai adquirir um imóvel e ele é casado, a depender do regime de bens, exige-se a vênia conjugal. Em tese não seria a priori necessário. Em especial se ele não está se valendo de nenhum tipo de financiamento bancário. Sim. Às vezes quando ele está se valendo de um financiamento bancário, até se exige a vênia conjugal porque é uma soma de rendas para se obter aquele crédito, ok. Mas se o pagamento é à vista, não faz muita razão de ser. E por vezes a pessoa que está na ponta da cadeia ali fazendo a venda não tem acesso a essa informação e isso engessa um pouco o negócio, o cidadão não quer pegar ou a cidadã não quer pegar a autorização do cônjuge para não correr o risco de amanhã ou depois em um divórcio se discutir se aquele patrimônio seria do casal ou não seria do casal. Na alienação, que é na venda, tem uma outra questão que a gente tem que ficar atento, são as hipóteses em que a lei dispensa a vênia ou a outorga conjugal. São duas previstas no Código Civil. A primeira delas é se o casamento é no regime da separação absoluta de bens. E aqui é uma curiosidade que gera uma confusão prática muito grande. O Código Civil, quando fala de regime de separação de bens, ele na verdade nos traz duas espécies. Eu tenho a separação absoluta, que também é chamada de total, convencional ou voluntária, que é aquela em que as partes vão se casar e elegem, por ato de vontade, um regime de separação. E eu tenho a separação dita obrigatória, que é aquela em que a lei me impõe o maior de 70 anos, por exemplo. A dispensa da vênia conjugal ou da outorga conjugal para a venda, ela se dá na separação absoluta. Perfeito. Na separação obrigatória eu preciso da vênia. Por que eu preciso? Porque há um entendimento do STF, que é do STF por conta de uma súmula 377, mas que é aplicado pelo STJ, que diz que na separação obrigatória os bens adquiridos durante o casamento são do casal, enfim, isso gera implicação e a necessidade de vênia. A segunda exceção ela tem uma aplicação já um pouco mais restrita, porque é um regime de bens que é pouco utilizado, que é o regime da participação final nos aquestos. Certo. Esse é um regime raramente eleito pelos nubentes, são os noivos, até porque muitos não sabem da existência desse regime de bens. Mas, acaso eleito, é possível que no pacto antinupcial você tenha uma dispensa da vênia para a venda dos imóveis particulares. Então, nessas situações, não se exige a vênia conjugal ou outorga. Perfeito. Como é que se dá efetivamente essa vênia? Eu digo, numa compra e venda é necessário que o marido, ou a mulher, ou a esposa, ele deva efetivamente participar ali do ato, ou basta um e-mail, por exemplo, para o tabelião dizendo, olha, eu tenho conhecimento do negócio jurídico que se pretende fazer e eu estou de acordo com ele?
Bela pergunta. O Código Civil, lá no artigo 220, na parte geral do Código Civil, diz que quando o negócio jurídico exigir uma determinada autorização, ela preferencialmente deve ser dada no mesmo instrumento. Perfeito. Então, se uma compra e venda feita por escritura pública, por exemplo, preferencialmente deve estar na escritura pública. Certo. Se é por instrumento particular, preferencialmente no instrumento particular. Certo. Mas fala-se preferencialmente. Se é preferencialmente, não é exclusivamente. Então, seria possível um instrumento apartado. O e-mail a gente ainda tem, né, infelizmente, o direito brasileiro ele ainda não se abriu tanto a questão das assinaturas digitais, etc. Perfeito. Então, eu teria o cuidado, pelo menos, de um instrumento particular, talvez com uma firma reconhecida, só para um cuidado mesmo de amanhã ou depois não sofrer alguma implicação. Uma outra questão, Luciano, que me surge é a seguinte: o Código Civil, 2002, vigência a partir do ano de 2003, e a Lei do Inquilinato data de 1991. E, salvo engano, no artigo 3º da Lei do Inquilinato diz que nos contratos de locação firmados por prazo superior a 10 anos, né, há necessidade de vigência, há necessidade da anuência do cônjuge. A primeira pergunta que eu tenho é a seguinte: anuência de quem? Na qualidade do locador ou locatário? Na minha concepção, seria para ambos. Porque, em primeiro lugar, se eu sou proprietário de um imóvel, vou dar o meu imóvel em locação, e se eu dou por um prazo superior a 10 anos, isso significa que, à exceção de algumas situações muito específicas, o casal não vai dispor da posse daquele imóvel pelo prazo de 10 anos. Por outro lado, também, para alugar o imóvel, isso implica que se eu fiz um contrato muito longo e se eu não cumprir, eventualmente eu vou pagar uma multa que pode ser levada e pode atingir o casal. Primeira pergunta é, na sua concepção, para quem deve ser realizada a vênia conjugal? Em segundo, o Código Civil, ele permite que, segundo você, no caso da separação absoluta de bens, haja a dispensa da vênia conjugal. Mas a Lei do Inquilinato não traz isso. Qual que é a sua opinião? São duas belas dúvidas, né? A Lei do Inquilinato, no particular, ela tem uma redação um pouco genérica. Eu nem vou criticar a norma, porque, veja, a gente tem que verificar a norma segundo o seu tempo. É uma norma da década de 90. Exato. O Código Civil é de 2002. Não há como se exigir do legislador em 90 uma bola de cristal para que imaginar que se em 2002 criaria um sistema, ele teria que, obviamente... Bem, sobre a primeira questão, eu acho que por segurança jurídica é melhor exigir dos dois. Perfeito. Né? Então, se o prazo de locação é igual ou superior a 10 anos, é melhor exigir de ambos. Sobre a segunda questão, o segundo tema, duas linhas de raciocínio podem ser colocadas. A primeira linha de raciocínio é que a lei extravagante deve ser vista a partir da lente do direito civil, do Código Civil, e nessa linha de pensamento dispensa-se a vênia no regime da separação absoluta de bens. E numa segunda linha de raciocínio, você teria ali um microsistema especial e a lei especial deveria ser aplicada porque o regime é específico. Lhe confesso, como a gente conversava aqui nos bastidores, que eu ainda não tinha me deparado com essa questão, mas sou mais simpático à primeira tese, a interpretação da lei do inquilinato sob a lente do Código Civil, ou seja, a dispensa da vênia no regime da separação absoluta. Até porque, se o regime é de separação, não há comunicação patrimonial alguma, então não vejo muito sentido na exigência dessa vênia. E mais, se há dispensa para venda do imóvel, para locação, que seria um ato menos oneroso, né, seria dispensado. Quiçá para locação. Ainda surge uma outra problemática, Gomide, que diz respeito às locações por prazo indeterminado. Certo. Essa é curioso. Você faz uma locação por um ano, renova por prazo indeterminado, às vezes você nada faz e ela bate 10 anos. E ninguém se atenta, no mais das vezes, porque ninguém faz um controle fino disso, né? De que no 10º ano, o que fazer? A lei fala que a partir do 10º ano o contrato seria ineficaz, sendo possível outro cônjuge, eventualmente até requisitar um despejo, né? Me parece que o ideal aí seria você, no 10º ano, colher a assinatura para fazer essa validação, seja no mesmo instrumento, com interveniência e anuência, ou até em um instrumento apartado. Mas são situações que a jurisprudência explora ainda de forma muito tímida e nós não temos tantos desdobramentos ainda nos tribunais acerca do assunto. Perfeito. Luciano, queria agradecer muitíssimo a sua entrevista. Foi um prazer receber você, que é um grande amigo, e muito obrigado por participar aqui do nosso blog, e você é sempre bem-vindo. Eu que agradeço a você, a todo o pessoal aqui da produção. O blog é um sucesso, né? O blog de civil imobiliário, e conte sempre comigo. Muito obrigado. Este é Luciano Figueiredo, pessoal.